Olá, olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma segunda-feira com um episódio muito esperado do projeto Eu, Elas, Nós. Estamos com a participação das escritoras Uriela Coelho Ribeiro e Tânia Moschini, duas queridas que eu tive o prazer de conhecer ainda que virtualmente e que toparam estar aqui hoje. O episódio de hoje foi denominado de Pensando a Vida por Escrito, um nome que surgiu a partir do gênero que essas mulheres escrevem, que é a crônica, e é, do que elas escrevem. E aí elas vão falar e a gente vai viajar junto com elas nesse encontro. Eu vou olhar aqui quem já entrou. A Tânia está aqui. Aí eu vou mandar um convite para ela. Vamos ver. Recebe. Oi, Tânia. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Primeiro quero agradecer pelo convite, né? Fiquei honrada, feliz de poder participar com você desse bate-papo. E eu também fiquei honrada e feliz. Os mesmos adjetivos. É muito, Que é bom. muito gostoso a gente papear com quem também gosta de papear sobre a vida, sobre a Então, leitura, sobre a escrita, né? e olha aí, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque eu nem nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Eu não sei se é porque eu sou tímida, É. mas achei assim o máximo você fazer isso. Parabéns. Ah, que bom. Sabe que Invejada. surgiu de tentar melhorar aqui a minha altura aqui. Sabe que surgiu, Tânia, de uma dificuldade, né? Hum, Surgiu. Eu tô falando com a Tânia e vendo a hora que a Uriela estiver por aqui para poder chamá-la também. Surgiu da dificuldade que eu tenho da gente viver no mundo virtual, né, no online. é, Porque a gente gosta mesmo, penso eu, tô falando a gente já, mas a gente gosta mesmo é de escrever, é, né? De sentar e se indignar com alguma coisa e aquilo se tornar uma produção literária. E só que não basta, né? é. Infelizmente, a gente tem que escrever, a gente tem que dar a cara a tapa. Tô mandando convite para a Uri também. E aí, ah lá! Ai, que beleza! Todo mundo Olá, aqui, que alegria! Tudo bem. Tudo bem, Uriela? joia? Então, tá bom. Estava compartilhando com a Tânia que esse projeto ele surgiu de uma dificuldade, assim, porque a gente quer escrever, mas só escrever não basta. É, esse processo de estar nas redes não é um processo natural para mim. E aí eu fui percebendo que quando eu queria produzir algo, tipo, colocava tudo ali, gravava, ou lendo alguma coisa, ou compartilhando uma opinião, enfim. Nada estava bom. Nada estava bom, nada estava bom. Eu falei, mas poxa vida, assim vai ficar difícil. Porque como que eu vou sobreviver nesse mundo literário que, bem como todas as outras áreas, tem exigido a nossa presença no online também? Aí eu fui olhar um canal que eu tive quando eu trabalhei com formação na área da educação. E a gente pegou o período da pandemia, as formações, assim como praticamente tudo, obrigatoriamente caiu para o virtual. E aí eu fui olhar, e lá era igual aqui, a gente abre e começa a fazer o que tem que fazer, o que se propôs a fazer. Estudou antes, tudo, beleza, mas faz o que se propôs. E não dava para você desfazer. Não dava para Uhum. você falar, ah, aqui a voz ficou ruim, eu gaguejei, enfim. E aí eu pensei,
eu tenho que criar algo nesse formato, dentro do mundo literário e da vivência que eu posso ter hoje, para conseguir fazer o que eu gosto e, ao mesmo tempo, me sentir bem. E aí foi muito legal, porque, assim como vocês, as colegas têm sido super gentis e super generosas para participar, e não apenas escritoras, porque, embora eu tenha chamado bastante escritora, porque é o mundo que eu estou vivendo agora, é para a gente conversar sobre a vida de maneira geral e sobre a literatura, ainda que como leitoras. Então, ele surgiu de uma dificuldade. E aí Isso. está se tornando uma alegria também. Fico muito feliz. Parabéns. E Pela cara de obrigada pau. novamente. Mas vamos lá. Eu estava falando no começo que nós de hoje, eu chamei de Pensando a Vida por Escrito, a partir do material que vocês disponibilizaram para mim e do que eu tinha visto de vocês em relação ao trabalho na literatura. E aí, a princípio, por conta do gênero crônica, que eu acho legal a gente aproveitar essa oportunidade para quebrar enfim, algumas imagens equivocadas sobre a crônica, né? E ao mesmo tempo compartilhar mesmo a vivência de vocês. Então, a gente tem aqui hoje a Tânia Moschini e a Uriela Coelho Ribeiro. Elas me passaram algumas coisas da própria apresentação e eu dei uma fuçada em outras. Então eu tenho, deixa eu pôr o óculos de novo. Ficar fazendo reflexo, mas não tem jeito. A Tânia é escritora, revisora, produtora de textos sob demanda. Ela é natural de Três Passos, no Rio Grande do Sul, formada em letras, com habilitação em língua portuguesa e francesa, professora aposentada da rede estadual. A gente tem quase o mesmo roteiro, viu, Tânia? Eu também fiz letras, mas quem fez português e francês foi a minha mãe. Na minha Ah, época era português e interessante. inglês, não tinha a Ah, opção do não francês mais. tinha. O francês ficou em baixa durante muito tempo, é verdade. Mas por muito tempo as opções entre inglês e francês eram super comuns nas faculdades, né? Por muito Mas as tempo. salas de aula sempre eram muito mais cheias, com a língua inglesa, né? É por causa da necessidade, mercado de trabalho, é normal. É Até verdade. hoje é E assim. também o inglês sempre esteve na matriz curricular do ensino Isso. fundamental e médio, o Né? francês não, né? Não, é só para quem gosta mesmo, como eu. Eu imagino. E a partir da sua aposentadoria, a Tânia passou a se dedicar ao mundo das letras enquanto escritora, né? Porque como professora ela já se dedicava. Publicou o seu primeiro livro, que foi chamado E Agora, para Onde? De viagem, gente. Em 2023 ela publicou. E atualmente concilia as atividades de revisora com a produção de suas obras, entre as quais o segundo livro que está saindo agora, Coisas de Vó e Outras Histórias. Fresquinho 2026. As duas estão com o livro fresquinho. Eu achei incrível dar certo esse encontro numa data especial para as duas. E o que mais falta dizer de você, Tânia? Então, como o nome do meu segundo livro já diz, eu sou mãe e avó, né? Eu tenho 3 filhos e 6 netos. O mais velho, inclusive, tem 18, vai fazer 18 anos já. E que mais falar sobre mim? Esse período que eu trabalhei como professora, né, da rede estadual de ensino, na verdade, eu me dediquei à sala de aula por pouco tempo. Eu fiquei mais anos da minha vida como assessora eh, gabinete de conselheiro do Tribunal de Contas, mas no serviço público. Secretaria de Educação, trabalhei muitos anos dentro da Secretaria de Educação, mas mais na área de gestão e área administrativa. Em sala de aula mesmo não foram muitos anos. Mas eu sempre, mesmo nas funções que eu exerci ao longo de 38 anos no serviço público, eu sempre era muito demandada para escrever
e para revisar. Então, eu fazia no meu trabalho as mesmas coisas que eu faço hoje, só que sem saber. Eu gostava de fazer, as pessoas me solicitavam e, e era o que eu mais fazia, eu acho. Quando eu me aposentei, foi inclusive um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei um pouquinho sem função, né? A gente se sente um pouquinho esvaziada. Eu ainda ativa, ainda bem jovem, dinâmica, eu comecei a pegar meus guardados, coisas que eu escrevia sem intenção. E aí foi que eu comecei a me dedicar à escrita propriamente dita e à revisão dos textos. Comecei a fazer profissionalmente o que eu fazia antes, sem pensar, né, embutidas nas minhas atividades profissionais de trabalho rotineiro. E hoje em dia eu faço isso, eu ainda gosto muito de viajar, na medida do possível eu viajo, não importa o local, o destino, para mim qualquer lugar serve, sempre tem uma historinha para contar quando eu volto, e estou aí, cheia de projetos. Hoje eu estou escrevendo, terminei o livro agora, que por sinal vai ser lançado. Vai, tá vendo? Falando em neto, tá me ligando aqui. Eu tô. Eu vou lançar agora, dia 23, o meu livro Coisas de Vó e Outras Histórias, que, como o nome já diz, fala muito sobre mim, sobre as histórias da minha avosidade, né, avoternidade, mas falam muito também de outras histórias que eu ouço, que as pessoas me contam, que eu vejo, e saiu um bom livro, eu acho, bem eclético, bem divertido. E é isso. Ai, parabéns, Tânia. Parabéns pela Obrigada. trajetória. Parabéns por reencontrar caminhos depois da aposentadoria. Isso é muito importante. Assim, É, eu também, graças a Deus, me virei bem. Aposentei agora em 2024, mas já estava me preparando porque eu já tinha tido a oportunidade de ver tanto pessoas que ficaram muito bem, como pessoas que depois acabaram tendo muita dificuldade para continuar vivendo, né? Porque o é, trabalho ocupa uma imensidão na vida da gente, é, os é, filhos novos também. E aí, quando você aposenta, você tem o vazio dos dois, do trabalho e da exatamente. maternidade, para quem já tinha filhos. Mas Exatamente. amei o começo do seu relato. Foi uma redescoberta, né? Um reconhecimento. Na verdade, a vida deu conta de cruzar o que estava no seu caminho, que Que era coisa a escrita interessante. mesmo, Mas né? você sabe que eu precisei de ajuda profissional para perceber. Por sugestão da minha filha, eu procurei uma profissional de transição de carreira, coisa que eu não conhecia que existia, e ela me ajudou a direcionar as minhas aptidões, sabe? O que eu considerava que poderiam ser talentos, mas assim, eu precisei de um empurrão para perceber que eu tinha esses talentos aí adormecidos e vamos dar vazão a eles então, né? Precisei de ajuda. Foi assim a melhor coisa que eu fiz. Que bom. Nós e nossas dificuldades de reconhecer, né, É de valorizar as verdade. coisas que a gente É, faz. é, E a gente tem a Uriela Coelho Ribeiro num outro momento da vida. Eu estou no intervalo entre elas. A Uri tem ali um histórico que ela vai contar com detalhes para a gente de uma maternidade solo, né, com uma história cheia de curiosidades no sentido de escolhas que ela fez, né? E a Tânia nas histórias de vó, e eu com os meus filhos grandes, marmanjos, não vó e não crianças mais, né? Nem crianças ainda, nem crianças mais. Mas a Uri, ela relata que ela vivenciou a sua transformação mais radical justamente ao se tornar mãe solo de 3 irmãos biológicos. Ao escolher a adoção de crianças maiores, que é um perfil que representa a maioria das crianças para adoção no nosso país, esperando por uma família, ela transformou o afeto em ato político.
E é dessa vivência profunda que nasce a sua escrita, uma ferramenta para decifrar os desafios e as belezas da maternidade real, utilizando a experiência de vida como matéria-prima para uma literatura que é, ao mesmo tempo, colo e denúncia. E é isso que a gente vê diariamente quando a gente acompanha a rede social dela, o Mãe em Prosa. Né? Ela tem essa sabedoria de não romantizar e também de não perder esse perfil que também é acolhedor, que também é carinhoso, que também oferece colo. Conta para nós. Aí surgiu, portanto, o livro dela, que é um livro que ela também está relatando essa experiência dela da maternidade. Eu estou aqui. Ai. Os Amores de uma Filha, chama o livro dela, desculpa, Uri. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente o que mais falta falar de você e que momento é esse que eu fico imaginando mãe de 3. Eu fui mãe de 2 e quando eu olho para trás eu não sei como é que eu fiz. Ai, gente. Então, também não sei. Não sei o que é que eu faço. Mas em 2023 eu me vi assim, tendo que me reinventar. Meus filhos chegaram em 2022. Eu estava casada, né? Começamos o processo juntos. Ele desiste do processo em 2023. Eu precisei compreender o que estava acontecendo. Comecei a escrever, a fazer linha do tempo e comecei tentando compreender o que está acontecendo. Comecei a escrever. E aí comecei a escrever um pouco de tudo, né? Uma reportagem, escrevi um texto curto, compartilhava. E, e, e a maternidade, desde quando eu comecei a me preparar, quando as crianças chegaram e até hoje, a arte ela é fundamental para que a gente se comunique aqui. Então, os filmes, o teatro, a música e a literatura. E a literatura ela tem um elemento importante que ela é viva. Então, quando a gente está lendo a história, vocês estão vendo que eu estou apanhando aqui De uma live. Acontece. Quando a gente lê a história, ela é viva, porque a gente brinca, a gente troca nomes, a gente faz. Então, eu vi na literatura uma potência assim, gigante, né, de comunicação. Então, eu estava ali me compreendendo, mas eu vi que era um instrumento para eu poder me comunicar com as crianças, porque eu escrevia coisas e lia para eles. Então, eles riam, não falava necessariamente que era sobre a gente, começava a contar, eles começavam a rir, se lembrando das coisas. E, e as pessoas também começaram a gostar, e eu falei, então acho que vai dar bom. E aí eu comecei a escrever, nunca me imaginei nesse universo, porque eu sou das ciências sociais, fiquei muito tempo fazendo textos acadêmicos, pesquisas, dados, né? Eu sou das ciências sociais, da ciência política, então era outra, era outro tipo de universo. Trabalho também com uma escrita técnica, né, de projetos. E de repente eu comecei para me expressar, me compreender e me comunicar, comecei a escrever de uma outra maneira, algo que eu não imaginava, né? Ou seja, em 2023, quando eu faço 40 anos, eu descobri uma outra coisa, assim, hoje eu me chamo escritora, foi difícil dizer escritora, mas conhecer a escola de escritoras, que é esse polo potente, né, de trabalhar com mulheres, assim, hoje eu digo que sou escritora e tenho gostado muito dessa experiência. E o Amores de uma Filha, que é meu primeiro livro, né, eu estou lançando uma crônica na coletânea, né, das escritoras brasileiras, e o livro, ele nasce exatamente desse diálogo com as crianças, nas noites, nas conversas. E eu comecei a escrever baseado nas perguntas que minha filha do meio fazia. E aí nasceu o Amor de uma Filha, que é um xodó,
e que traz exatamente isso que você trouxe, né? Com ternura, a gente fala de questões políticas, assim, né? Porque a maternidade adotiva não tem como não. Acho que maternidade, não falar de política é difícil. E maternidade adotiva, então, porque a gente vai. A adoção, ela é completamente vinculada às desigualdades sociais, às desigualdades de gênero, à política contra as drogas, à questão racial. Então, não tem como fugir desse universo, assim. E aí, Quantos anos seus filhos têm, Uri? hoje, 15, 11 e 9, eles chegaram com 5, 7 e 11. Na verdade, os Uhum. seus filhos fizeram nascer a escritora em você, então, literariamente falando. Totalmente. Que bonito, que bonito. Uriela, você já lançou o livro? Já existe para comprar? Já tem como comprar, como pré-venda, mas o lançamento dele para comprar mesmo é na Flip. Ah, sim. Que bom, parabéns. Que lindo relato, né? Muito bonito. É, E, e é muito legal quando a gente acompanha as postagens da Gabriela, porque ela traz a realidade, porque também essa história de que ai, a maternidade, nem através de uma gravidez biológica, nem através de uma adoção, nem nenhuma é toda essa coisinha não, romântica que não. sempre fizeram Não. com que parecesse. E aí, quando você não vivia isso, parecia que era você que estava toda atrapalhada É, na é, história, você que não sabia fazer direito, é, né? E com tudo, né? Ter a amamentação, que de fato é um momento muito gostoso quando a gente consegue amamentar. Mas não é verdade que a gente consegue amamentar sempre, mesmo quando são filhos biológicos. Assim, é uma coisa muito dolorida, muito difícil, né? Entre outras coisas, né? Filho na escola, filho mudando de fase, é, filho dizendo coisas que a gente não sabe muito bem como processar, como responder, né? A vida real ela oferece muitos desafios e não existe é. um manualzinho para a gente sair dela. Então, parabéns para a Uri também. Então, estaremos. O seu livro, Tânia, você disse que você não vai para Flip, mas que o seu livro Meu vai, né? livro vai, sim. Então, vamos estar nós três lá, cada uma com o seu filhote É, em páginas. de alguma forma estarei lá, sim. Na verdade, a Débora vai levar meus dois, né? Ela tem alguns exemplares do primeiro, e agora para onde? E então eu estarei com dois lá, se Deus quiser. Mas o ano que vem gostaria de ir pessoalmente também, Ah, vai ser para me incrível. preparar. É, E o da Uri tem o lançamento do dela, que é Os Amores de uma Filha, que é pela Polifamia, e ela falou do texto dela, que vai estar também no Teto Todo Nosso, que é a crônica chamada Cronicamente Mãe. A sim. maternidade tomou essa menina que transformou tudo em página, assim, de um jeito avassalador. Uriela, eu vou fazer uma pergunta que vai fugir um pouquinho da intenção da Alessandra, mas a sua foi uma decisão, foi um sonho que você tinha de ser mãe, essa decisão de você adotar três crianças, três irmãos, né? Ou foi circunstancial? Ser mãe nunca foi uma questão para mim. Então, as pessoas sempre cobravam, né, de ter filho, principalmente que eu tinha um casamento estável, cobrava muito da gente, mas não era uma questão pra gente, assim, né? Então, Hum, sempre sempre evitei gravidez a vida inteira. Nunca tive uma suspeita de gravidez, em muitos anos de vida sexual ativa, então não era uma questão. Mas a pandemia aflorou essa questão de expandir família. Algumas pessoas próximas me relatam que quando falavam de filho, eu falava, ah, não, gente, se for ter, eu vou adotar. As pessoas já falam que eu já soltava essas frases, eu não lembro muito disso. Mas algumas pessoas resgatam. Você falava, ah, se fosse ter filho, ia adotar. E na pandemia, a gente adotou uma cachorra, e a cachorra deu cara de família, porque a cachorra, ela trazia... Era uma vida, e ela me fez conhecer os vizinhos, que eu não conhecia, muito, que eu morava há muitos anos, e não conhecia os vizinhos, não conversava com os vizinhos.
Então, é, e aí eu comecei a ter uma rede de vizinhos, porque como é que faz para castrar, como é que eu não sei o quê, dica de veterinário. E eu gostei muito dessa coisa de ter uma vida nova. E aí essa coisa de pandemia, essa coisa de se fechar na família, as nossas famílias longe, a gente começou a falar de ter filho. Eu falava, não faz sentido eu engravidar agora, 38, né? Não sei se eu já estava com 38. Um pouco, tipo uns 38 anos, né? 2020. Aí, não, então vamos adotar. Porque como é que eu vou fazer com um bebê, né? Vamos pensar em crianças maiores e tal. E um dia eu acordei e falei assim: olha, tem 3 crianças esperando a gente. Eu não sou de crença, né? Eu não sou de religião, eu não sou disso, assim. Então, eu acho que talvez, como começamos a estudar e a gente viu que o perfil de crianças que ficam no abrigo precisando ser adotados são grupos de irmãos, crianças mais velhas, eu acho que sugestionado a isso me veio essa questão que me veio, que não era como um sonho, era como uma mensagem. Eu acordei e falei assim, olha, tem 3 crianças em algum lugar desse país esperando a gente. E como a gente estava fazendo um curso preparatório, aí a gente começou a traçar o perfil, né? Ele queria um menino para jogar bola, e eu falava, ai, bebê, não, vamos pegar então crianças maiores. A gente começou a pensar nas idades, não pegar 2 pré-adolescentes, no máximo um pré-adolescente, e veio meio com as idades que a gente pensou, pegar alfabetização, pegar. Pensando assim, né? Vamos pegar crianças variadas. A gente pensava até 10 anos, para ter pelo menos 2 anos antes da adolescência. E aí a gente ficou dentro desse perfil, assim, a gente foi preenchendo ficha e fazendo assim. E essa coisa de 3 foi como se fosse uma mensagem, mas eu acho que foi essa preparação, né? Vendo os vídeos, vendo a realidade, eu acho que eu fui sugestionada. Mas um dia eu acordei e falei assim: tem 3 crianças esperando Esperando. em algum lugar desse país. Que bonito. E aí, ó. E a minha adoção são 3 irmãos, mas é um grupo de 5. A Laura Augusta tá aí comentando que as nossas crianças estavam. É a Eu outra ia mãe. perguntar também. Eu falei, não é apenas a adoção de 3 irmãos, é ainda um compartilhamento para garantir a convivência de 5 irmãos, né, Uri? E eu sou filha única. E a Laura também é filha única. Então eu sou filha única e minha família tá na Bahia, a dela tá no Rio Grande do Sul. E hoje a coisa mais linda, as mensagens que ela manda o áudio assim, irmã, a coisa mais linda, a gente virou irmã, a gente virou parceira. Ganhei uma irmã, assim, ganhei 3 filhos, 2 sobrinhos e uma irmã. Ai, que linda. Que história, né? Que A linda. história por si só já é É, muito significativa, né? é, Ela, quando transformada numa escrita literária, a gente sabe o poder, né, da literatura, os recursos linguísticos que a gente pode usar para potencializar tudo isso e alcançar tantas pessoas. É muito legal mesmo, Uri. é, é. A gente tinha combinado algumas coisinhas, eu acho que a gente pode até voltar aqui, eu acho que a gente falou, a gente tinha pensado se vocês sempre escreveram ou começaram a escrever a partir da necessidade de registrar a vida. Se a gente olhar a história da Uri, ela acabou escrevendo para entender a própria história, para digerir os sentimentos todos, as dúvidas todas, né? E aí nasceu a escrita, né? A Tânia nem entendia que já escrevia e depois precisou de, um, de uma força externa ali, profissional, para entender que, na verdade, já escrevia dentro de uma realidade profissional da época, né? E que poderia continuar fazendo isso e ainda focar na escrita literária. É. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a crônica. Vocês começaram a escrever crônica assim, conscientemente, vou escrever sobre isso e vou escrever no gênero crônica. Porque a crônica, ela é um gênero que gera muitas dúvidas, né? Ela tem ali
uma característica do texto curto, assim como o conto, mas que traz ali uma reflexão, tem a ver com esse ato político que a Uriela fala sobre o seu posicionamento ao falar da sua experiência como mãe de três. E ela também ela é muito comumente associada aos veículos jornalísticos, né? Então a gente tem ali escritoras que sempre estão publicando algumas crônicas nos meios conhecidos como os jornais, que eram físicos e agora também estão todos online. Ela pode ter uma característica narrativa, mas ela tem uma reflexão e até uma ironia, né? É bem comum a gente ler crônicas com ironia. E aí, ela às vezes Eu lembro quando a gente está no clube de escrita, quando uma de nós vai ler o texto, fala, não sei muito bem se eu escrevi, se é um conto, se é uma crônica. Aí a gente lê e as colegas vão falando, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. E aí eu fui dar uma fuçada, disse que o Mário de Andrade dizia assim, quer ver? O conto é o que o autor chamar de conto e ponto final. E a crônica segue a mesma fórmula rabugenta. Vocês entendem dessa forma? Vocês escreveram intencionalmente crônica? Como que foi esse processo para você, Tânia? Então, sinceramente, em muitos momentos eu fico na dúvida se o que eu escrevo é realmente crônica, porque eu até precisei de pedir ajuda também nesse sentido. Será que é crônica? Será que não é? Como você falou. Porque eu, na verdade, eu sou uma contadora de histórias, eu adoro contar histórias. Então, a minha crônica, ela tem mais a ver com episódios que eu vou narrar, sabe? Não tem muita reflexão. A reflexão, ela acaba sendo muitas vezes embutida no meu texto, mas ela não é o ponto de partida, não é o objetivo principal do texto, sabe? Às vezes tem reflexão, às vezes não tem. Às vezes tem uma história engraçada, divertida, emocionante, e pronto. Umas mais longas, outras mais curtas. Por isso, tem hora que eu penso, será que é? Será que não é? Na verdade, eu conto histórias. Os meus livros, tanto sobre as minhas viagens, quanto esse, são de episódios que aconteceram ao longo de anos e anos e anos, por mim, comigo ou com outras pessoas. É isso. Eu não sei dizer se eu realmente sou uma cronista. E tá tudo certo. Até o Mário de Andrade já disse isso para Está nós. tudo, eu acho que eu vou dizer que é crônica e acabou. Pronto. Isso. Bota lá o nome que você quiser. E é muito comum Exatamente. a gente ver livros hoje em dia que, como ele tem vários textos curtos, as pessoas escrevem contos e crônicas, não Então, especificamente um, né? E você, Uri, como é que foi em relação a isso? O meu foi chá de revelação. Eu estava fazendo. Eu comecei escrevendo um romance que seria essa minha história, né? Com as crianças e tal. E esse livro tá na gaveta, mas eu continuo escrevendo ele. E eu achava que era um problema o meu jeito de escrever. E que eu achava que era uma verve minha relacionada à questão, né, da minha formação, ciências sociais, e que eu sempre ia fazendo uma reflexão. Ia contando, ia refletindo, como olhando para a sociedade, atrás dado, né, e ia escrevendo, assim. E aí eu li alguns trechos em algum desses encontros, e aí as pessoas começaram a falar, as alunas, né, as escritoras da escola, só falar, você é cronista, você é cronista, você é cronista. E aí eu comecei a escrever crônicas, né? Eu já e aí eu fui perceber que eu já estava escrevendo sem saber, bem textos muito curtos. Mas eu levei essa preocupação, né? Falei, eu não sei. Aí a Débora falou assim, Gabriela, você é cronista e você já tem o seu tom. Eu falei, eu preciso estudar, preciso ver como é que é. E aí, esse final de semana, chegou um livro da Clarice, todas as crônicas, e aí quem fez a coleção estava falando, né, dela também pedindo conselhos que ela não se achava cronista, né?
Se eles vão fazer um texto mais curto, mais longo, né? É importante forma, é importante a gente conhecer forma, mas eu tô querendo ter esse descompromisso, assim, sabe? Eu quero conseguir me comunicar, escolher a forma de falar. Quando eu quiser uma coisa ou outra, né? Porque a primeira coisa que eu falei, nossa, eu vou fazer um livro infantil, mas o que eu mais quero é esse livro mais adulto. Mas era importante ter esse livro infantil, era importante. E é isso, eu vou me comunicar com várias pessoas. O que eu quero é dialogar. E a forma que eu achar que for melhor para falar daquele assunto, eu vou falar. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um manifesto. Isso eu A acho gente não pode ter esse muito. engessamento, né? Verdade. Não Isso. precisa ter, né? Isso eu acho que a gente está numa época muito legal, que a gente, quando se encontra, busca ali um aperfeiçoamento, busca grupos para estar estudando, para estar produzindo. Eu sinto muito que a gente tem encontrado muito mais flexibilidade do que rigidez, né? Que bom, E né? isso é muito legal, né? Essas caixinhas muito com formato muito específico, elas realmente eu não tenho me deparado com essa característica, mas isso é muito legal para a gente. E eu concordo. Às vezes, e também concordo que assim, eu escrevi um livro de poemas, mas eu sou escritora, eu não sou apenas uma poeta. Eu escrevo outros gêneros também. E antigamente parece que o que você faz? Você faz isso, escolhe um negocinho. E é muito bom a gente descobrir que, às vezes, durante o processo de escrita, quando você vê, já surgiu de uma outra forma. Né? Parece que as coisas cabem melhor, as ideias cabem melhor, ora num formato, ora em outro formato. E eu acho que está tudo certo mesmo. Não, a gente não É, tem que brigar com isso, não. é. Eu queria que vocês me contassem, numa fase de vida bem diferenciada entre vocês, né? Como que vocês encaixam a rotina na escrita? Porque eu, antes de aposentar, tanto a leitura e mais ainda a escrita, elas ocupavam espaços que quase não surgiam assim. E quando eu vi a possibilidade da aposentadoria, eu tinha certeza que elas iam se tornar as protagonistas da minha vida, assim, de todos os dias, né? Como que é para vocês? Uriela, fala para mim que hora que escreve uma mãe solo de três? Olha, os meus melhores horários da vida é de manhã. Então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu acordava cedinho, 6 da manhã estava escrevendo. Só que hoje isso não existe mais, porque eu acordo no pulo para acordar a criançada, botar todo mundo para comer, se vestir, ir para a escola. E aí já volto, e aí malho, aí trabalho, aí vou pro trabalho, né? Então, assim, não tem mais esse momento. E aí almoço, trabalho e depois é com as crianças. Então, assim, eu não consigo ter mais esse encaixe de horário para escrever como eu fiz outras vezes na vida, que eu tinha um horário e tal. Mas como eu tenho escrito muito sobre mim, assim, ou falando de mim, ou a forma que eu estou percebendo o mundo, é uma coisa muito pessoal, eu escrevo o tempo inteiro, tomando banho, caminhando, às vezes eu estou num evento com as crianças que têm uma ideia, ou então de onde Você manda áudio para você manda mesma? um áudio para mim, ou escrevo mais ou menos umas ideias soltas, assim. Então eu estou o tempo inteiro pensando em alguma coisa, assim. Então são crônicas que eu vou pensando, textos que eu vou pensando e vou escrevendo e vou montando, assim. Esse livro infantil mesmo, eu fui para o lançamento de um livro, A Menina Potiguara, de um projeto que eu trabalho, que é Literatura Acessível do Instituto Incluir. E lá, assim, foi uma festa linda e com a autora, né? Eu abracei ela e falei, eu acho que eu tô querendo escrever um livro infantil. Ela falou, voltei, escrevi no celular, na cama, escrevi no celular o início.
E aí comentei depois no trabalho com a colaboradora, falei, ai, tá, o livro eu comecei, ela, ai, que legal. Aí na hora do almoço eu fui lá e terminei, assim, né? Foi uma coisa que deu vontade, fui lá, botei isso. É claro que depois o livro foi se transformando, né? Mas tem sido É, assim, no susto. a gente vai falar desse processo, né? A gente escreve, só que não acabou, né? E a Tânia, que hora que tá conseguindo? Porque, embora seja verdade que uma rotina muito sobrecarregada tira da gente esse privilégio da escrita com tempo, também é verdade que para muitas de nós a liberdade também deixa a gente um pouco indisciplinada. Como que foi para Verdade. você, Tânia? Eu também, né? Quando eu comecei quando eu trabalhava o dia inteiro com filhas pequenas, claro, era mais difícil, tanto para escrever quanto para ler. Mas como eu falei, eu não escrevia por vontade própria nesta época. Eu comecei a escrever por vontade própria, na verdade, durante minhas viagens. Eu viajava, sempre levava uma cadernetinha, e eu gosto de escrever, gostava de escrever à mão, então, no decorrer da viagem, eu fazia uma espécie de diário de viagem. Foi, nossa, eu tô com um neto aqui, tá dando, tá me assustando às vezes. Eu levava a cadernetinha, escrevia, voltava, deixava guardada a cadernetinha até a próxima viagem, por aí ia. Quando eu resolvi me tornar escritora, eu peguei essas cadernetinhas e aí sim eu transformei os textos que eu escrevia nessas histórias, né, nessas crônicas. Hoje, eu parei de trabalhar no serviço público e sem horário, né? Hoje eu já não tenho aquela rigidez de horário, como você fala. Eu tenho essa liberdade, mas eu sou disciplinada, sabe? Eu malho sozinha, eu faço yoga com professora online, mas eu não deixo de fazer as minhas coisas. Eu tenho um quadro no meu escritório com as minhas atividades, as quais eu me disponho a fazer, e eu procuro todos os dias escrever um pouco, ler um pouco de francês, estudar um pouco de francês. Eu tenho meus horáriozinhos, quase que são maleáveis, mas o dia eu tenho que colocar o X naquilo que eu me propus a fazer, sabe? Então, eu gosto dessa rotina e com isso eu acabo, né? As coisas acabam rendendo, inclusive a escrita. E Que sempre tem um legal, projeto no meio, sempre Tânia. tem um projeto. É, eu não fui tão bonita assim, não. Não, Ah, gente, é muito tempo naquela vida do eu tenho, eu preciso, eu tenho, eu preciso, eu tenho. Chegou a hora que eu pude falar, eu quero, vou fazer agora, que eu quero. Aí eu dei uma folgadinha. Mas eu sou assim, dedicada. Mas eu não sou muito disciplinada no sentido assim, toda segunda-feira às tantas horas, ou todo dia por tantas horas. Isso não. Mas dentro da minha flexibilidade, assim, que é uma coisa que eu tenho procurado é um privilégio, né, gente? A é um vida, a privilégio. vida normalmente não te permite escolher, vou fazer daqui a pouco, eu vou fazer agora. As coisas estão todas acontecendo e, enfim. É. Gente, tem um monte de gente aqui mandando mãozinha, mandando, quero ver seu livro, adoro sua escrita aqui. Eu não consigo comentar todo mundo, porque senão a gente fica interrompendo a nossa fala, mas já falaram que é muito linda a sua história, Uri, mandaram uns corações. Enfim, vamos lá. Aí vamos falar agora um pouquinho, a gente não pode atrasar, porque hoje tem aniversário na família da Tânia e ela está Pois aqui com é, a minha gente. filha. Minha filha vai fazer 43. Vai, não, está fazendo 43 anos. Minha filha Ai, do parabéns para meio. ela. Já tem uma que vai fazer 45 daqui a uma semana. Ai, que É,
coisa. Todas Faço mulheres, Tânia? As três 3 filhas mulheres. mulheres? Aham, três Mulherada mulheres. reinou por aí, hein? É, reinou, verdade. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de como foi esse processo de publicação. Porque é igual a Uri falou, a gente quando se dispõe a escrever é meio que isso, você não consegue mais desconectar a escritora da pessoa que vive por aí, porque você vê uma coisa e tem uma ideia, você escuta outra e tem outra ideia, ou surge alguma coisa e você precisa anotar, e é bem isso mesmo. Lógico, com o agravante da rotina, isso fica mais difícil, mas isso acontece mesmo com a gente nessa proposta de escrita. Mas ok, escrevemos, temos lá o material. E aí, é só publicar? Deu tudo certo? Foi tudo tranquilo? Como que foi, Uriela? Ai, Olha as risadas, gente. Presta ai. atenção nas risadas. Então, no meu caso, eu tinha uma consciência. Eu tinha uma história, mas eu não tinha um livro infantil. Porque, por mais que eu não compreendesse muito do universo do livro infantil, no sentido do processo de criação, eu já sentia que faltava alguma coisa, né? Que eu precisava adaptar essa história, assim, né? Pensar ela, linguagem, como que eu iria dialogar com ilustração, né? Que não é só o texto. E aí mandei para a Débora falou, eu te aconselho uma preparadora. A história, ela é a mesma, né? Mas eu recebi, assim, vários toques, assim, que realmente deu uma cara mais de livro infantil para a gente pensar o texto e as ilustrações, né? É a Michelle, uma pessoa super generosa, assim, e aí ela falou, gostei do teu texto, e tenho sugestões, e foram, assim, preciosas as sugestões, sabe? E depois achar, né, ilustrador, aí eu mandei para a Polifonia, foi aprovado, aí a gente buscou um ilustrador, eu me apaixonei pelas ilustrações do Paulo Lima, e aí foi esse processo de montar o livro, assim, né? Eu tinha consciência, eu, eu lia e falava assim, falta alguma coisa para poder fazer um livro infantil. Só que eu não sabia exatamente o que é, eu não sabia que tinha preparadora para livro infantil, né? E aí foi ótima a dica, que foi uma troca, a gente fez umas 2 reuniões, né? Ela trabalhou no texto, foi maravilhoso. E ele vai sendo transformado, mas você vê o seu livro ali, né? Você vê desde quando ele nasceu, de como ele surgiu e o que ele se tornou para que possa ser publicado, né? É um processo muito bonito quando a gente está aberto a receber mesmo essas contribuições, porque são diferentes profissionais que trabalham com o nosso livro, né? Não é só a escrita e a publicação graficamente falando, né? E o seu, Tânia, como foi? O meu foi complicado primeiro. Eu não sabia nada. Eu escrevi os textos, fui escrevendo, e aí eu não fazia cursos de como depois que comecei a frequentar, né, fazer aulas da escola de escritoras, leitura, escrita criativa. Depois que eu escrevi o livro, é que eu fui procurar esse tipo de estudos. Mas comecei a fuçar na internet, fuçar e descobri uma empresa, uma casa de edição, não é nem editora propriamente dita, mas que poderia me dar toda essa assessoria. Foi quando eu descobri a figura da leitura crítica. Eu não sabia que existia leitura crítica. Eu já estava com o livro pronto, e aí? Contratei, mas sempre assim, eu pesquisando, contratei essa leitura crítica dessa empresa, e aí eles me mostraram o serviço que eles tinham para me oferecer, e eu acabei contratando a empresa. O que aconteceu? Eu estava com os livros prontos, mas eu não sabia que eu tinha que fazer prefácio, apresentação, sinopse, epílogo, agradecimentos, não sabia nada. Então, na verdade, o livro não estava pronto.
Os Só o textos e miolo tal. dele estava pronto, né, Só o Tânia? O miolinho, né? miolo dele estava pronto, Ai, mas olha. faltava. Quando eu É. pensei que tivesse tudo pronto, aí é que a coisa começou, né? Porque eu falei, meu Deus. Aí a orelha, aí biografia. E eu fui fazendo, à medida das demandas deles, eu fui fazendo. Foi um processo, foi bom, foi muito rico. Eu aprendi a fazer tudo, né? Sozinha. Não tem E outra gostei. forma, né, gente? Tem. Não tem outra forma da gente aprender. É, E é bom que a gente vivencie tudo isso e descubra tudo isso, é, porque se a para mim gente foi. de cara tem no miolo e vem alguém magicamente, pega, transforma tudo aquilo num livro, a gente continua sem saber. No Exatamente. próximo, a gente está no mesmo nível de desconhecimento É, e e de de dependência. ignorância E de mesmo. dependência, porque aí a gente depende dos outros, né? Isso. Quando o contrato que eu fiz incluía revisão de texto, lógico, né? Revisão do livro. Quando eu recebi a revisão do revisor, eu fui revisar a revisão do revisor, porque eu sou revisora, Porque você é revisora. porque eu sou revisora e eu sabia que ele sabia como aconteceu. Parece que eu estou sem. A sua imagem ficou um Pois pouquinho é, como se fosse. interessante. O que será que Vê se a aconteceu? lente. Às vezes a gente coloca a mão no celular e a lente tá Ficou embaçada. opaca, né? Passa um paninho na lente para ver. É, mas não está de uma hora para outra. Foi mesmo. Você Peraí, estava deixa eu ficar falando. mais longe aqui. Não sei o A que está gente está te vendo, só ficou um acontecendo. pouquinho embaçado. Aí, parece que aqui está melhor. Um Aí, melhorou. pouquinho. Deixa eu procurar. Agora eu vou ter que arrumar outro lugar para sentar. Bom, porque não é o tema, né? Mas a revisão é interessante. A gente tem coisa que a gente quer falar, escrever uma vírgula. Eu faço questão de que aquela vírgula esteja ali, porque eu quero dar aquela entonação. Então, a pessoa, o revisor, o profissional, tem que respeitar isso, né? Mas isso Como também é toda algo que às pessoa, vezes a gente não sabe. Que é um direito nosso de receber esse material e validar essa revisão, né? Porque pois é, a autoria é nossa. a Então, assim, autoria é não é um nossa. erro, é uma escolha às vezes, né? Sim, é uma entonação que eu escolhi. Eu quero dar essa entonação. Senão o texto, o que a minha intenção não vai vingar, não é? Entendi. Eu não vou atingir meu objetivo com aquele parágrafo, com aquela frase. Enfim, foi riquíssimo o processo, adorei. É, perdi a dependência, né? De quaisquer profissionais. E para mim foi bom, valeu. Desse segundo livro eu estava bem mais segura, mas muito mais. E o terceiro mais ainda, com certeza. E temos um terceiro a caminho, é isso? Temos um terceiro a caminho. Na verdade, eu escrevi um livro em coautoria, um livro encomendado, já pronto, só não está publicado ainda, porque depende da Secretaria de Educação aqui, que vai ajudar, vai patrocinar. É um livro sobre uns internos de um abrigo de idosos que tem aqui em Cuiabá. Eu fui fazer as entrevistas com eles e escrevi Uau! sobre as histórias deles. Vai ficar um livro muito gostoso. Um outro colega jornalista fez a parte do resgate histórico da casa, contou a história, né, de como tudo começou, e eu faço essa parte de contar as histórias dos internos lá. Pessoas de 102 anos, pessoas da minha idade, 65 anos que estão lá, pessoas, assim, normalmente sofridas, claro, né? Mas histórias riquíssimas que me deram um prazer enorme e me fizeram crescer muito como ser humano, sabe? Eu E, bom, esse eu imagino que são acabei. histórias muito emocionantes. Muito densas, né? Esse está pronto, né? A minha parte já foi feita, a nossa parte. Mas agora eu estou em fase de produção da biografia de ninguém mais, ninguém menos do que o meu marido. Ele tem uma Oh! história muito rica também, muito é, grande, né? Muito assim cheia de coisas vividas
E eu agora resolvi fazer a biografia dele. Estou fazendo, estou escrevendo. Que No início do legal! ano, E se Deus quiser, a ele gente aceitou de lança. primeira ou você teve que forçar ali para Eu ele tive que. aceitar? Ele achou que não tinha, que a biografia, que ele não tinha o que falar, que na história dele não era interessante. Mas aí, com o tempo, ele foi convencido por mim de que sim, a história Entendi. dele é interessante. E está me dando prazer, porque grande parte da vida dele eu vivi junto, né? Então, eu sou quase que uma coadjuvante da história da vida dele. Vai ser a minha biografia dele, mas você já é a personagem principal na história É, e dele. aí eu acabo dando assim uns toquezinhos assim, elogiosos a mim às vezes, né? Ah, é meu direito. Maravilhoso isso, Tânia. É, Ô, Uri, afinal de você. contas, eu tenho direito, né? Estou E claro que escrevendo a tem. história, também tem que ter meu toque. Exato. Ô, Uri, você também tem um próximo projeto aí na cabeça, em andamento? Então, eu estou produzindo um. Eu estou querendo fazer um livro que se chama Mãe em Crônicas, que é reunir as crônicas, e um romance que seria Como Eu Me Tornei Mãe, uma autobiografia desse processo todo. Esse que você falou que está na gaveta, inclusive, né? Que era um romance inicialmente. E ainda é. É, então, ele ainda vai. É, a ideia é fazer esse de crônicas primeiro e depois o outro. Mas também eu estou sendo muito cobrada a fazer outros livros infantis, porque a personagem principal é minha filha do meio. E aí a mais nova, ela quer o livro dela. Ela já não pode. E a É, filhada não aparece nesse livro. A minha filhada já reclamou. A minha filha mais nova falou: não se preocupe, ela vai fazer um livro para cada um. Aí o meu sobrinho também, né, o irmão dos meninos, já falou que quer o livro dele. Então, talvez 5 livros. fábrica de livros aí, de livros infantis. Na minha época, Uriela, tinha os livros infantis da editora Ática, tinha a coleção Cachorrinho Samba, tinha umas coleções assim. Aí cria uma coleção, e aí vai fazendo de todas essas crianças, e aí quando você vê, vai ter vai ter um acervo bem, bem bonito e eles vão ficar muito felizes, com certeza. Bom, a gente tá na reta final aqui, que eu combinei que eu não ia atrasar por causa do aniversário da filha da Tânia. Então, eu queria ver se a gente dá uma juntadinha para finalizar sem atrasar, que vocês dissessem um pouco aí o que vocês estão lendo e que despertem em vocês o sentimento do quadro. Não fui eu que escrevi, mas adoraria. Aquela inveja no sentido de como eu também queria escrever isso, né? Hum. E também que vocês já mencionassem o que vocês escrevem e adoram. Quem começa? Posso começar? Pode. Eu até pesquisei na minha biblioteca, e eu escolhi um livro, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Não sei se é assim que a gente fala. Eu achei impressionante, um livro assim, de dar inveja. Ele consegue contar a história do velho pescador que fica 3 dias lutando contra um peixe enorme, né? E consegue prender a atenção da gente de uma forma assim. Eu comecei a ler o livro, não conseguia parar de ler. Eu fiquei encantada com a forma como ele escreve e conta essa história. É o velho e o peixe no mar, em alto mar. É É uma muito coisa de louco, incrível, né? né? Como não Nossa, é precisa ser um grande irrejável. acontecimento, né? Não, É. não é. E um outro livro também, eu vou aproveitar para falar também, é um livro que eu li faz muito tempo que me deixou assim marcada. É Cisnes Selvagens, de uma chinesa, Jung Hang, alguma coisa assim. Um livro que conta a história de 3 gerações dela, da China. Elas são chinesas, e a história começa um pouquinho antes de 1900, com a avó dela. Aí vem
ela conta a história da avó, conta a história da mãe e conta a própria história, e assim, com várias épocas. É um romance histórico muito, muito bom, muito rico, porque ela narra coisas que aconteceram durante épocas políticas e sociais muito importantes, né, na China. Eu gosto muito desses livros que contam histórias de outros países. Então, foram dois livros que me marcaram muito, muito. Um de 3 dias de história e um de 3 gerações de história. A Pois é, se literatura é uma coisa vê. absurda. É uma coisa impressionante, impressionante, como a gente consegue É, se encher, né, de histórias, esses estilos maravilhosos de escrever que causam inveja na gente. Eu fico, eu fico com e inveja a boa, gente, né, inveja branca. a gente aprende muito lendo. Né? É, A gente é, aprende muito sobre escrever lendo bons livros, e isso é é. maravilhoso, maravilhoso. E Aí outra, você, só para terminar, Alessandra, ao o que seu, eu já o que eu escrevi e que eu escrevi e adoro. adoro. Exatamente. Nesse último livro, eu tenho uma crônica é, que se chama Meu Neto Chegou, em que eu assisto, eu conto o momento em que minha filha teve o meu netinho, já era o quarto neto, quarto neto, é. Mas o primeiro que ela teve, um parto normal, parto natural, sabe? Nem eu tive parto natural. Então, foi uma emoção tão grande, eu assisti tudo desde o início, e foi um processo longo, foi muito, muito, muito emocionante, emocionante. E eu acho que eu consegui, nessa crônica, eu consegui mostrar a minha emoção. Então, definitivamente é a história que eu li, que eu escrevi, da qual eu me orgulho, mais É do que muito qualquer gostoso outra. quando a gente lê É, a nossa escrita e fala isso aqui é é, bonito, né? eu gosto de ler até hoje, eu gosto de ler. Porque não escrevi, mas adoraria e escrevi adoro. Isso, E você, Uri, conta para nós. Estou tentando ler a autobiografia, assim, né? Como que as pessoas estão falando da experiência de vida delas, das experiências familiares. E eu estou bebendo da escola da Tati Bernardes, né? Fale mal, mas fale de você, né? Traga suas experiências. Você também tá lá? Eu fiz esse semestre. Também fiz. Ah, legal. E, e tenho também buscado ler mulheres que escrevem a raiva feminina, que trazem personagens contraditórios, assim. Eu quero muito trazer uma humanização de mães, assim, né? Eu não sei se vocês bebem desse universo da adoção, mas é muito assim, a mulher que adota, ela é uma Madre Teresa de Calcutá, e não é, né? Ela é uma mãe, né? E mães também não são a Virgem Maria, sabe? Assim, são mulheres sobrecarregadas, a gente tem uma desigualdade, né? Sobre a questão do cuidado, uma questão muito séria, né? Não existe uma política de cuidado, nem para idosos, nem para doentes, nem para pessoa com deficiência, nem para crianças. Então, isso sobrecarrega as mulheres no geral. Então, eu tenho tentado beber. Então, assim, eu leio a Bruna Maia, eu não consigo me ver escrevendo como ela, né? Ela escreve com todo o seu rancor, não quero ter filhos, mas ela vai me dando inspiração de como que ela traz personagens completamente controversas, complexas, né? Que nós somos pessoas complexas, assim, né? Não existe essa mocinha que vai adotar, que é sempre bondosa, que sempre quer salvar o mundo e salva uma criança, né? Eu não quero cair nisso. Então eu tenho buscado ler sobre isso. E eu gosto muito de uma crônica, que é a última que está fechadinha, e eu narro um dia, né, com as crianças, assim, e que tem toda essa complexidade, assim, né, do corre-corre, do dia a dia, de tem paciência, perde a paciência, tem problema, não, né, e traz isso, assim, com um humor, com uma leveza, mas que tem várias críticas dentro dela, que se chama Como é Difícil Ser Pai. Eu até narrei ela no Instagram. Eu vi essa. Perfeita. A ironia chegou e parou ali. É, eu tenho bastante orgulho. É, é. E eu acho que é.
funciona muito, né? As personagens com as quais a gente se identifica são essas pessoas mesmo, com suas contradições, com suas qualidades, ou também com as características que não são as melhores, com o dia que é de um jeito e outro dia que é de outro. Eu acho que isso faz a gente se apaixonar, e eu penso que a literatura brasileira contemporânea tem feito isso de maneira incrível. Não só a brasileira, mas assim, eu gosto muito da literatura contemporânea brasileira no que diz respeito a essas personagens que realmente somos nós, a gente se vê ali, eu acho incrível. E eu, faz todo sentido a gente ler as obras que têm a ver com o que a gente é e também com o que a gente quer escrever, mesmo que a gente não vai escrever igual, como a Auriela disse aqui, muito legal. Agora vocês podem compartilhar com a gente, embora a gente tenha mencionado rapidamente, aonde a gente encontra os livros de vocês, aonde vocês vão estar, quem vai estar com o livro, quem vai estar com o livro com o corpo presente nessa flip que ocupa ocupa a nossa rede social, ocupa a nossa cabeça, ocupa tudo. Tânia, como que a gente faz para encontrar você pelas redes, aonde você vai estar por essas datas aqui mais perto e os seus livros? Meu Instagram é @Tânia Moschini. Moschini se escreve Moschini, com CH. É, eu vou lançar esse livro agora, então, dia 23, pessoalmente aqui, mas o livro está sendo comercializado pela editora Polifonia. O livro se chama Coisas de Vó e Outras Histórias. E ainda não está na Amazon, mas brevemente, com certeza, vai ser incluído. O outro, o primeiro, e agora para onde já está na Amazon, e pode ser também comprado por lá. E eu também comercializo, se a pessoa quiser, eu mesma mando, ainda com direito a autógrafo. Tá ótimo, Tânia. A Thaisa Moschini é sua? Minha filha mais Ela velha. mandou aqui uns coraçõezinhos para você. É, ela minha orientadora, ela que me orientou a procurar ajuda profissional para descobrir meus talentos. Muito bem, muito bem. Tem que cuidar uma da outra nessa vida, né? Uns Hoje dos em dia é outros. assim, né? Depois que a gente casa, os filhos ficam adultos, Uriela, eles cuidam, orientam mais a gente do que a gente a eles. A verdade é essa. Pode esperar. São outros momentos, né? Sim, sim. E você, Uri? Vamos para Flip? Que mais? Felipe, né? Eu lancei recentemente o Mãe em Prosa, né? @mãe _ prosa. Vou para Flip, vou participar do Saraus. Vou fazer a sessão de autógrafo na sexta-feira, na Casa Gueto, às 14 horas. E no sábado, às 18, eu vou participar de um bate-papo para discutir como que as famílias são retratadas na literatura. Vou trazer mais Sua uma mesa tá incrível, né? babada. A proposta tá top demais. Conta para nós como é que vai ser. Então, nós vamos discutir como que as famílias, né, estão sendo retratadas na literatura. E aí tem várias experiências, tem pai solo adotivo, tem mãe, tem um pouco de tudo ali. E eu vou trazer uma visão mais da literatura infantil, que é o que eu tenho mais me debruçado. Tenho até feito algumas pesquisas sobre pesquisas, né, acadêmicas, sobre como que tem. Eu tenho a minha impressão, mas também estou bebendo de como, né, quem já estudou, quem tem estatística sobre isso, né, como principalmente as famílias adotivas são retratadas. E vou trazer essa visão para as pessoas, né, e porque escrever esse livro eu quero tirar essa visão salvacionista né, de família adotiva salvando criança, né, respeitando a questão do direito à origem das crianças. Eu até coloco, né, eu fiz questão de que no livro infantil ele tenha um sobre o livro, que fale sobre o ECA, fale sobre os direitos, né, sobre isso. Depois eu vou para Fligei, em agosto.
Pretendo fazer um lançamento legal aqui no Rio, que é onde eu moro, e quero fazer em BH, que é onde eu passei quase 2 décadas. Ainda tenho familiares em BH, então vou organizar um lançamento em BH e um aqui no Rio de Janeiro. Depois da Fligê, eu vou organizar aqui como é que nós vamos fazer nesses 2 points aí, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Que legal. A Eliana tá dizendo aqui, Eliana Tameirão. Que legal ver você na Flip. Bora lançar em BH e parabéns. Ela mandou. Marília também. Uhul. É, Vamos todos. sabe que essa, esse cuidado, né, de como a adoção, cada personagem, cada pessoa, cada papel dessa família é, o cuidado de lidar com tudo isso de maneira real e não de maneira caridosa, benevolente, né? É maternidade, né? É muito importante e eu fico muito feliz de ver que atualmente, bem como outros assuntos da mesma importância social e para a vida pessoal das pessoas, têm tomado esse caminho. Que assim, antigamente não era assim, né? Eu tenho um irmão que foi adotado e naquela época era tudo muito sei, a gente não falava, né? É evidente, porque assim, a minha família é uma família de pessoas brancas e o meu irmão é preto. E aí a gente não falava, como é que não fala? Aí um dia ele tava lá, tadinho, passando pó compacto no rosto, porque ele achou que a gente de repente tinha as cores, a cor de pele diferente por causa de uma maquiagem. Olha que absurdo, né? Eu criança, minha irmã criança ainda, e ele tão novinho assim. Então, eu acho muito legal que as coisas sejam lidadas de maneira verdadeira, de maneira correta para todos, né? Respeitando essa criança, né? E como uma família, que é o que todos somos quando estamos juntos ali, independente de que momento entramos uns na vida dos outros, né? Então, por isso que eu fiquei muito tocada pelo tema da sua mesa, achei incrível. Bom, eu vou te dar um abraço, Laura, com certeza. Eu também vou estar na programação de Sarau e de Sarau Lançamento da Casa Gueto e da Casa Escreva Garota, junto com as escritoras da escola, né, da escola da Débora. E também vou estar com o meu livro lá e vou estar também na Casa Ticunas, espero que esteja pronunciando o nome correto, que é um nome indígena, com o selo Capitolinas, com o coletivo Neomarginais. E aí é isso. E lá a gente se tropeça naquelas pedras e se abraça. E aí eu vou ver o livro da Tânia lá, vou ver a Uriela lá também. Prazer. Vou ficar nas casas? Não vou ficar na casa. Você vai ficar num quarto da casa com a Débora? Eu vou com meu marido e a gente reservou, acho que foi em janeiro ou fevereiro. Fui até olhar no WhatsApp se estava tudo ok lá com o contato. A gente reservou com bastante antecedência. Eu sempre fui, mesmo sem estar com livro, né? É um lugar que eu gosto de passear, que eu gosto de ver o que acontece lá. Mas durante as mesas, nessas casas, a gente se encontra com certeza. Eu deixo aqui o meu agradecimento para vocês novamente. Amei conversar com vocês. Vocês foram muito gentis e muito generosas por toparem e pela contribuição, por trazer aqui a história de vocês, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu agradeço bastante a galera que acompanhou a gente. Lembrando que eu vou salvar esse vídeo e vou disponibilizar ele na íntegra no meu canal no YouTube, Alessandra Colasso Escritora, para a gente não perder o vídeo todo, que ele fica longo para a gente postar. Mas aí eu vou compartilhar também com a Uriela e com a Tânia, assim que ele terminar de baixar, amanhã, e a gente vai fazendo uns prints, uns recortes para fazer a divulgação do encontro de hoje. Muito obrigada, viu, Ótimo. gente? Nós que Uma ótima semana. agradecemos. Obrigada, gente. Parabéns para nós todas, né? Isso mesmo. Feliz aniversário para sua filha aí. Obrigada, será dado. Tchau, um beijo, boa Tchau, semana. meninas. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.